Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai estar começando a construir a nossa tela de login. Na videoaula passada nós já deixamos o método autenticar pronto então a gente vai usar ele no futuro. Tá, como que vai ser a minha ideia de login? No meu caso aqui, por enquanto eu estou abrindo a página principal como a página, digamos assim, a primeira página da minha aplicação. Não é o ideal isso. O ideal é que eu tenha uma página de autenticação, aonde nessa página de autenticação, no caso, eu vou estar abrindo ela como primeira opção da minha aplicação. Então, vamos primeiramente construir essa página de autenticação e fazer que, no caso, ela seja a primeira página da minha aplicação. A página de autenticação vai ser igual à página principal, com o menu aqui lateral, com esse topo. A diferença é que aqui na área central, ele vai ter uma tela de login. Tá, vamos fazer isso então. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um XHTML para a página. Então, botão direito no Pages, New, HTML File. Eu vou chamar de autenticação.xhtml. Vou apertar Finish. Para ganhar tempo, eu vou copiar algumas coisas. Então, vou apagar tudo que está aqui. Vou lá no principal. Lá no principal, se você quiser, vamos copiar tudo já para ganhar tempo. Então, eu vou copiar tudo aqui. Porque o principal, lembrando, é a nossa página mais simples. Então, é mais fácil partir dela. Então, copiei a estrutura básica. A gente viu que na minha página, eu tenho que definir duas coisas, né? Eu tenho que definir o metadata, e o conteúdo. O metadata, por enquanto eu não vou mexer, então vou deixar ele quieto. Se você quiser, você pode suprimir o metadata também. Se você suprimir, quer dizer que você não está usando ele. Então eu vou suprimir ele, porque por enquanto eu não vou mexer com ele. E aí eu vou mexer com a área de conteúdo. Na área de conteúdo, eu vou, no caso, estar fazendo um formulário de autenticação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar então um formulário. Aí, nesse formulário, vai lá no funcionário cadastro, vamos copiar algumas coisas para ganhar tempo. Então, no meu formulário, eu vou precisar ter um toolbar. Então, eu vou lá copiar o toolbar para ganhar tempo, para não ter que ficar digitando, explicando de novo. Na toolbar vai aparecer escrito o texto autenticação. Aí, no meu formulário, eu vou ter dois painel grid, né? Um painel grid vai ser dos campos, né? Um painel grid vai ser dos campos, que vai ser 2. E um painel grid vai ser dos botões. O painel grid dos botões, por enquanto, eu vou colocar um só. Então, eu vou deixar columns 1. Então, aqui eu vou colocar os meus campos, o meu campo CPF e senha. E aqui eu vou colocar os meus campos, no caso, os botões. Então, aqui, se você quiser copiar para ganhar um tempinho, eu vou pegar aqui o CPF. Só que, na verdade, só me interessa esse começo aqui, ó. O vale, o read only, não me interessa. O validate bin, sim, o validate bin me interessa. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui o campo, opa, nesse outro aqui. Vou colocar aqui. Opa, acabei não copiando. Deixa eu voltar lá, Ctrl C. Agora aqui, Ctrl V, pronto. Aí eu fecho ele aqui, pronto. E dentro eu vou colocar validate bin, porque eu quero que seja obrigatório, né? Ou seja, quando a pessoa for digitar o CPF, ele tem que ser informado. É obrigatório que ele digite. Não dá para ele logar se ele não digitar o CPF. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o campo senha. Eu vou copiar aqui esse começo. O vale, o read only, eu não preciso ainda. Futuramente pode ser que eu precise. Então eu vou vir aqui e dentro eu vou pôr o validate bin, para a gente validar também o campo senha. Eu vou deixar os dois com a mesma largura para ficar quadrado, para ficar mais bonito. A tela de login sempre é do mesmo tamanho, né, os dois campos. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar um botão. Eu vou ter que colocar um command button aqui. Um command button. Vou colocar por enquanto só o value dele. Vou colocar o value dele, entrar. E já vou acertar o update dele, para a gente imprimir o nosso raw, né? Porque pode acontecer se der problema de banco de dados futuramente. Então, já vou deixar o meu update certo.
Tá, vamos rodar a nossa tela de autenticação para ver se tá tudo ok com ela. Então, vou rodar aqui ela. Então, ó, rodei. Se eu clicar no entrar aqui, no caso, por enquanto ele não faz nada porque ele não tem nenhuma ação para ser realizada, né? Ele ainda não está disparando nenhum action para ser validado. E no caso, o Validate Bin ainda não está funcionando porque eu não liguei com o Manage Bin. O Validate Bin só vai funcionar na hora que eu ligar esses campos aqui com valores lá no meu Manage Bin. Então agora, o que eu vou fazer então? Fiz a minha tela de autenticação, vou tornar, no caso, vou fazer a parte de ligação agora dos dados. Tá, eu vou precisar criar agora o que a gente chama de um Manage Bin para gerenciar o login. Tem várias formas, pessoal. Eu particularmente gosto de criar um Manage Bin do tipo Session Scope para cuidar do login. Então eu vou estar fazendo isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Java Resources, SRC. Eu vou criar um bin aqui que eu vou chamar de autenticação bin. Então, vou chamar de autenticação bin. O que eu vou fazer? Eu vou falar que ele é um manage de bin. Já estão acostumados com isso. Só que eu não vou fazer ele como view scoped. Eu vou fazer ele como session scoped. Qual que é a diferença? O session scoped quer dizer que ele vai existir durante todo o tempo de sessão do usuário. Então, quando o usuário autenticar, ele não vai zerar quando eu trocar de página. E é isso que eu quero. Dentro do autenticação bin, eu vou ter um funcionário. Então, aqui eu vou criar um private funcionário. Eu vou chamar de funcionário logado. Esse funcionário logado, vou fazer um import aqui, vai guardar para mim os dados do meu funcionário que eu autentiquei. Então, ele que vai guardar para mim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar get para ele e vou criar set para ele. Pronto. Então, fiz a parte aqui. Agora, eu vou amarrar esse funcionário logado com a minha tela de autenticação. Então, eu vou vir aqui e vou amarrar ele. Então, aqui eu vou colocar o value, né? Value. Aí, eu vou chamar o meu manage bin, que é a autenticação bin. Vou chamar o funcionário logado, ponto. Aí, aqui no caso, CPF. Mesma coisa eu vou fazer para a senha. Então, vou colocar o value aqui. Value. Aí, vou chamar o meu manage bin. Opa, manage bin. Vou chamar o meu funcionário logado e vou chamar o campo senha. Pronto. Aí alguém pode se perguntar, mas não tem que dar problema? Pode dar problema. Qual? O meu funcionário logado, ele está valendo nulo. Para evitar que ele vala nulo e dê problema, o que eu vou fazer? Lá no get dele, eu vou instanciar ele então aqui. Se o funcionário logado, no caso, ele for, no caso, se você quiser aqui, você pode instanciar, né? Se o funcionário logado for igual a null, o que eu vou fazer aqui no caso? Aí o que eu vou estar fazendo aqui no caso, eu vou estar preenchendo ele, no caso, vou estar instanciando ele para mim. Então, vou estar instanciando ele. Então, vou colocar aqui, funcionário logado, igual a new funcionário, instanciando ele. Se você testar agora, o seu validate bin, ele tem que funcionar. Então, vamos rodar para vocês verem. Rodar a tela de autenticação, né? Na verdade. Vou dar a tela de autenticação. Esperar ele iniciar aqui. Aí eu venho aqui para entrar agora, apareceu, ó. O validate bin funcionou, ou seja, no caso, ele trouxe para mim aqui os dados do meu funcionário. Então, ele já trouxe para mim os dados aqui que ele está usando aqui. Tá, agora então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar essa página aqui a página principal da minha aplicação. Então, o que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui então, vou abrir o meu web XML. Lá onde está escrito pages barra principal, eu vou trocar para pages barra autenticação.
Ou seja, agora quando eu rodar, ele vai sempre abrir a página de autenticação. Então, eu vim aqui, ó, RunS, Run Server. Então, vou vir aqui. Vou vir aqui, ele vai, no caso, tá exibindo, ó. Então, no caso, ó, agora, quando eu carrego, ele já carrega para mim a página de autenticação. Agora, o meu objetivo, então, é fazer login, né? Fazer ele autenticar. Por enquanto, eu vou autenticar, mas não vou navegar. Depois também eu vou ter que acertar o menu, né? Por quê? De acordo com o que eu autenticar aqui, eu quero que algumas coisas sumam ou apareçam aqui. Vamos agora fazer a parte de autenticação. A parte de autenticação vai ser o botão entrar. O que eu vou fazer aqui no funcionário BIM? Aqui no funcionário BIM, o que eu vou estar fazendo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou criar um método entrar. Então, public void entrar por enquanto. Aí eu vou precisar criar try-catch nele. Então, deixa eu copiar de um aqui para a gente ganhar tempo. Deixa eu copiar um try-catch aqui, só para ganhar um tempinho. Pode ter que ficar digitando. Então, try, ele vai mexer com a parte de banco, né? Então, o que vai acontecer aqui? Erro ao tentar entrar no sistema. Então, eu coloquei aqui uma mensagem aqui, ao tentar autenticar no sistema. Vou colocar melhor. Uma mensagem de sucesso. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar se existe essas, no caso aqui, nesse método, ele que vai ser o meu método de validação. Então, aqui, por enquanto, eu vou colocar uma mensagem de sucesso só para mostrar que ele está funcionando. Então, faces util, ponto, adicionar mensagem isso. Então, eu vou escrever funcionário autenticado com sucesso. Só para a gente ver que está funcionando. Vou chamar esse método entrar agora na minha tela de autenticação. Então, vou chamar ela aqui. Então, vou vir aqui, aonde está o meu command button aqui, eu vou chamar, no caso, vou chamar o meu método aqui para que ele chame aquele método de entrar. Então, eu vou chamar ele aqui, por exemplo, chamar usar action listener por enquanto. Depois eu vou mudar isso. Então, só para a gente testar, opa, fabricante BIM não, autenticação BIM, ponto, aí vai ser o método entrar. Então, ele vai, no caso, entrar no sistema. Então, ele vai tentar entrar. Então, o que eu vou fazer? Ou melhor, não é melhor entrar, mas autenticar, né? Autenticar. Né? Chamar de autenticar fica melhor. Entrar ficou meio estranho esse nome. Então, vou chamar de autenticar. Pronto. Agora eu vou testar para ver se ele está pelo menos chamando a mensagem. Então, vamos rodar aqui, só para a gente ver se ele está chamando a mensagem corretamente. Esperar ele carregar aqui, ele demora um pouquinho, né? Pronto, ele já carregou aqui. Então, aqui se eu apertar, por exemplo, entrar, no caso, ele vai ter que validar. Se eu digitar, no caso... Aqui qualquer CPF, na verdade, tem que digitar um CPF válido, né? Deixa eu copiar aqui esse CPF aqui. Deixa eu copiar aqui. Opa, tem que ser o copy field, né? Copy field, só para eu digitar aqui. Tem que ser um CPF válido. Então, eu vou digitar aqui, só para você ver. Entrar, aí ó, funcionário autenticado com sucesso. Se eu digitar um CPF inválido, lembrando que o Validate BIM, ele já corta o barato, né? Nós temos o Validate BIM que valida o CPF. Aqui no caso, então, por enquanto não estou chamando o banco de dados, né? Só estou validando no meu manejo de BIM. Vamos agora ligar com o banco de dados, então. Então, agora eu vou ligar com o banco de dados. Vamos voltar na autenticação BIM agora. O que eu vou fazer? Eu vou verificar agora, no caso aqui, vou ter que fazer, no caso, uma validação para verificar o que vem do banco de dados. E aí, com o que vier no banco de dados,
eu preencho o meu objeto. Então, eu vou ter que preencher o meu objeto aqui. Se o meu objeto retornar nulo, o que vai acontecer? Se ele retornar nulo, quer dizer que ele não tem nada. Ou ele traz para mim alguma coisa. Então, eu vou ter que, no caso, estar trabalhando aqui com o meu retorno. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, no caso, estar autenticando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um funcionário down. Funcionário down. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu método de logar, o autenticar. E vou passar o CPF. Então, funcionário logado.get CPF, funcionário logado.get, no caso, senha. Aí, o que eu vou fazer? O próprio funcionário logado vai receber para mim essa resposta aqui. Então, ele vai receber para mim essa resposta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, no caso aqui, o que vai acontecer? Ele pode vir nulo ou ele pode vir algum objeto todo preenchido. Por quê? Eu tenho o CPF e tenho a senha, mas ele tem a função que eu não preenchi na tela. Então, ele vai estar preenchendo a função para mim e o código do funcionário. Então, o que eu vou ter que fazer aqui no caso? O que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que, no caso, o que eu vou estar realizando aqui, eu vou ter que verificar agora se retornou alguma coisa. Se essa alguma coisa que retornou aqui, vou verificar se ela é alguma informação válida. Então, o que eu vou fazer? Se o funcionário logado for igual a null, aí eu dou uma mensagem de erro. Então, eu vou fazer facesutil, ponto, adicionar mensagem de erro, eu vou colocar CPF e ou senha inválidos. Então, ou seja, ele sabe que o CPF ou a senha está errado. Caso contrário, eu dou a mensagem de sucesso. Então, vamos ver aqui agora como que ficou a nossa autenticação, só para a gente ver. Então, vamos ver aqui como que ficou a nossa autenticação. Deixa eu rodar aqui. Run as, run server. Então, por exemplo, vou pegar aqui, vou colar aquele CPF, deixa eu copiar de novo aqui, eu acabei perdendo ele. Copy field. Vou colar ele aqui e vou pôr a senha errada primeiro. Vou pôr a senha errada. Aí, ó, CPF e ou senha inválidos. Agora eu vou aqui pegar, por exemplo, e digitar a senha certa. Entrar aí, ó, funcionário autenticado com sucesso. Então agora eu estou conseguindo autenticar ou não o meu usuário. O que falta agora? O que falta basicamente? Quando eu autenticar, eu ir para a tela principal e falta também eu acertar aqui o menu de acordo com a minha permissão, né? Por exemplo, quem pode cadastrar, por exemplo, quem pode vender? O balconista, o gerente, o administrador podem vender. Mas, por exemplo, quem que poderia cadastrar, por exemplo? Quem pode cadastrar é só o gerente ou o administrador. O balconista não pode estar cadastrando as coisas, por exemplo. Então, eu posso tirar do balconista, por exemplo, eu não deixar, por exemplo, ele cadastrar funcionário. Fica estranho, né? Por exemplo, o balconista cadastrando um funcionário. E também até produto, na verdade, o balconista, o objetivo dele não é nem... O objetivo do balconista é só vender. Cadastro, geralmente, é feito por alguém com uma permissão um pouco maior. Então, eu vou fazer uma autenticaçãozinha aqui para mostrar ou ocultar as coisas. Então, por enquanto, pessoal, para essa aula não ficar muito longa, eu vou interromper por aqui, mas o objetivo é, quando você apertar o entrar, ou tem que aparecer autenticado, ou tem que aparecer que deu erro se você digitar alguma informação errada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, então. A gente se vê na próxima, então, a gente vai dar continuidade aí. Pedir uma força para vocês aí, para curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.